Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a análise do comportamento aplicada, chamada de ABA. É um tipo de estudo de ciência que é aplicado aí para melhorar as habilidades sociais, né? Principalmente de quem está dentro do espectro autista. Inclusive, nossa aula de hoje é sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, né? E suas especificidades. Cada vez mais a sociedade se preocupa em entender os transtornos globais de desenvolvimento. O transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno global de desenvolvimento, né? Ele é um dos mais comuns, inclusive, e mais investigados atualmente. Segundo o DSM-5, o DSM, gente, é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Junto com o CID, eles são as duas principais bases para nós classificarmos e definirmos os transtornos mentais, tá? Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e por comportamentos repetitivos e restritos. Então, essas são as principais características. E o autista geralmente tem essas características em níveis maiores ou menores, por isso a gente chama de espectro, que seria uma espécie de guarda-chuva, né? Onde ali embaixo cabem vários tipos de comportamento e, portanto, várias intensidades do autismo, né? Então, o transtorno, ele engloba essas características em diferentes níveis. Em nova classificação, né, essa nova classificação do DSM-5, porque o DSM é o quinto, a gente teve 4 anteriores que tratavam o autismo de forma diferente, então ele vai se atualizando. Ele trouxe mudanças importantes para os diagnósticos do autismo, ampliando a identificação de sintomas e dando ênfase na observação do desenvolvimento da comunicação e da interação social da criança. As descrições atualizadas facilitaram a identificação e compreensão dos sintomas do autismo, tanto por profissionais como pelos familiares. Por que eu digo criança? Só criança tem autismo? Não, é porque é na infância, né, de 0 a 12 anos, que a gente procura identificar os sintomas, porque quanto mais cedo o diagnóstico, né, melhor a intervenção será realizada. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para que as melhores intervenções sejam realizadas. Sobre essas intervenções, a ciência tem avançado de forma considerável nas descobertas e aperfeiçoamentos de pesquisas voltadas para as intervenções do TEA. Dentre essas, a gente pode destacar a ABA, que vem da sigla em inglês Applied Behavior Analysis, né, que significa análise do comportamento aplicada. A ABA tem sido difundida no meio científico e pode ser definida como um ramo da análise do comportamento, né, e da psicologia comportamental, que nós vamos estudar na próxima aula. A linha voltada para a ciência aplicada é justamente a que corresponde à ABA. Ela tem apresentado resultados satisfatórios por meio de procedimentos e estudos que visam a resolução de problemas que atingem os aspectos sociais dos indivíduos, principalmente os que se enquadram dentro do espectro do autismo. Então, a ABA não é utilizada somente para o autismo, mas ela tem sido muito utilizada dentro do espectro, né? Então, por isso ela é constantemente associada a isso. Então, nos nossos estudos, a gente vai descrever primeiro, teoricamente, a análise do comportamento e, em seguida, ver como ela tem sido aplicada no caso dos autistas. Então, o que é o autismo? O transtorno do espectro autista, como eu disse, ele é estudado e classificado de acordo com o DSM-5 atualmente. Esse transtorno costuma trazer entre seus sintomas algumas dificuldades nas habilidades sociais, e são exatamente essas habilidades que nós vamos cuidar de estudar dentro da abordagem da ABA. Muito do preconceito com TEA vem do estereótipo de serem pessoas difíceis de lidar, suscetíveis a crises de agressividade e que não gostam do contato social. Essa característica de comportamento social restrito do autista vem sendo pesquisada e atualmente existem muitas hipóteses sobre estratégias que permitem maior socialização da criança autista. E a gente vai ver também que o autismo tem níveis e nem todos apresentam esse tipo
de comportamento, né? De qualquer forma, o pré-conceito, o estereótipo que a gente faz, não ajuda em nada. Pensando nisso, nos estudos desse material que iniciamos, nós faremos uma revisão bibliográfica sobre esse tema, selecionando as pesquisas mais recentes e relevantes relacionadas ao desenvolvimento social da criança autista e as estratégias que a aba tem em relação ao autista em sociedade, né? Melhorar as habilidades. Porque trabalhar com a criança autista exige conhecimento a respeito não só de suas limitações, mas do seu potencial de desenvolvimento. E a aba vai cuidar desse potencial de desenvolvimento, né? Principalmente dessas habilidades sociais. Então, a criança com autismo, ela tem o direito de se relacionar tanto quanto possível dentro da sociedade, de se tornar autônoma, de se tornar independente, e muitos conseguem ter uma vida absolutamente normal, porque conseguem estratégias para lidar com as dificuldades que o transtorno, né, que o espectro autista causa ali ao longo dessas interações sociais. Sobre os dispositivos legais, em 2012, a Lei nº 12.764 institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Sim, existe uma lei, gente. E com isso, nós temos mais um passo na integração dessas crianças na escola e na sociedade. Embora conhecido e diagnosticado há algum tempo no Brasil, o autismo não vinha sendo olhado com o cuidado necessário em nossa sociedade. Era muito comum a segregação, o estigma social e a marginalização do autista, inclusive qualquer pessoa que não seja neurotípica ou mesmo pessoa que não se encaixe num padrão social, ela vai sofrer esse tipo de segregação. E isso eu digo em relação não só aos transtornos mentais, mas em relação às próprias deficiências, né? Então, por isso nós temos uma série de dispositivos legais que protegem. A criança com TEA não era integrada na escola e tinha conteúdos e planejamento de estudos adaptados às suas necessidades. Essa legislação, ela aborda não só essa questão escolar, mas a própria questão da sobrevivência social de quem está no espectro, né? Os direitos legais que essa pessoa tem. Então, é interessante se consultar sempre essa lei para ver ali qual resguardo, né? Qual amparo que ela dá para certas questões relacionadas ao autismo. Então, vamos começar pela definição do transtorno do espectro autista, né? O autismo, ele é, então, um transtorno global de desenvolvimento, porque ele afeta vários sistemas, né, do organismo humano, por isso ele é global. Ele é marcado por 3 características que já foram elencadas no DSM-4, que são dificuldades para interagir socialmente, pouca habilidade no domínio da linguagem e da comunicação verbal, principalmente, né? Padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Atualmente, o DSM-5 usa as seguintes denominações para o autismo: autismo leve, moderado e severo. Não usamos mais o termo, por exemplo, síndrome de Asperger ou outros níveis de autismo ali dentro do espectro. São esses 3 níveis e eu vou explicar para você por que, entre outras coisas, a gente não deve usar mais a denominação síndrome de Asperger, tá? Então, assim, o DSM-4 APA de 1994, o CID-10 de 1992, usam 3 domínios para seus critérios, que a gente chama de tríade de prejuízos, tá? Que foram observados por Kanner, que foi um pesquisador aprofundado, né, sobre o autismo. Ele se aprofundou bastante no autismo. Então, assim, o DSM-5 nós temos como um parâmetro geral. Ele é um manual de orientação mais usado, né, para quem lida com autismo, mas nós temos outros também, o CID, por exemplo, que eu falei para vocês, né? Quais são, então, os prejuízos que fazem parte dessa tríade? O prejuízo qualitativo na interação social, então, algum tipo de prejuízo ali na qualidade da interação social, ele é observado em maior ou menor nível. Um prejuízo qualitativo na comunicação verbal e não verbal e no brinquedo imaginativo, tá?
que é observado também em maior ou menor grau. Então, essa criança com esses sintomas, ela já começa a ser estudada ali, aquela criança que tem uma dificuldade de verbalizar as coisas, de entender expressões não verbais, de manifestar expressões não verbais. O brinquedo imaginativo é o jogo simbólico, aquele faz de conta, o pensamento abstrato, que é uma brincadeira muito comum, principalmente na primeira infância, e que essa criança tem dificuldade de entender e de participar. E além disso, também um comportamento e interesses restritivos e repetitivos também em graus, né? Então tem aquela criança que ela tem ali um fator de obsessão, um objeto de obsessão, ela vai ficar interagindo com esse objeto. Umas vão ficar por maior tempo e outras em menor tempo, outras a vida toda. Por exemplo, quem tem autismo leve, às vezes tem interesse por determinado tema e a vida toda vai ter um interesse até obsessivo por esse tema, né? Atualmente, pelo DSM-5, nós temos a definição de autismo como uma síndrome comportamental caracterizada por dificuldade de interação social, déficit de comunicação, padrões repetitivos e interesses restritos, né? A sigla TEA, que nós vamos usar daqui para frente com bastante frequência, então ela engloba 3 graus de autismo, o leve, moderado e o severo. Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento, tudo isso é colocado dentro desses 3 níveis, então a gente não usa mais tantas nomenclaturas, a gente usa ali o autismo nesses diferentes graus. Eu falei um pouco sobre o Asperger, autismo leve, enfim. É um tipo de autismo que ele é tão leve que a pessoa é bem funcional, mas ela apresenta essa tríade de prejuízos em menor grau, claro, e ela apresenta essas 3 características básicas. E tem uma série da Netflix que chama Atypical, na qual o protagonista tem esse autismo leve. Ele tem um interesse bastante grande, eu acho que é por baleias, né? Se eu não me engano, que seria o objeto ali de obsessão dele. E ele tem uma vida funcional, mas com várias dificuldades que o transtorno causa. E a família e ele muito comprometidos em lidar com isso. É uma série muito interessante para quem quer entender o autismo e também para quem acredita que quem tem o transtorno pode ter sim uma vida funcional, né? É só desenvolver as estratégias para lidar aí com as dificuldades que o transtorno causa no dia a dia. Bom, e como é feito o diagnóstico do autismo, então? Ele é clínico e deve ser baseado na observação dos padrões de comportamento que o DSM-5 descreve, que são os déficits significativos nas interações sociais, dificuldades na comunicação e expressão, padrões de comportamento, interesses e atividades restritos e repetitivos, né, que eu já falei para vocês. De acordo com o Manual de Orientações sobre o TEA da Sociedade Brasileira de Pediatria, os sintomas do autismo têm origem nos primeiros anos de vida da criança, porém, algumas crianças não manifestam sintomas específicos antes dos 24 meses. É preciso um acompanhamento, né? Recomenda-se que o diagnóstico seja fechado até os 6 anos de idade, mas não necessariamente antes disso. Você começa a identificar os sintomas e começa a colocar aí umas intervenções, mas não fechar o diagnóstico de nada, tá, gente? Antes dos 6 anos. A intervenção precoce é muito importante, pois, segundo alguns estudiosos, ela pode impedir a manifestação completa do autismo, né? Segundo alguns estudos. Isso porque no início da vida o nosso cérebro ele tem mais plasticidade, ele é mais maleável. Então, se você identifica os sintomas, esses déficits, né? Aquela tríade que também já foi descrita no slide anterior e começa a interferir, as chances desse autista ser funcional e desenvolver mais habilidades aumenta muito, né? Então, pensando nisso, a busca por sintomas de autismo logo nos primeiros meses de vida tem sido intensiva no meio pediátrico, sem, claro, colocar um estigma ali em cima da criança. Anormalidades do sistema motor, dificuldades de interação social, afeto negativo e falta de controle de atenção
são aspectos que já podem ser observados em bebês. Aí a palavra anormalidade parece um pouco forte, mas na verdade é o que foge do padrão, né? De desenvolvimento. A criança não atinge certos marcos, né, de desenvolvimento, que pode ser perder habilidades já adquiridas, como balbuciar, contato visual, não fixar o olhar. Essa questão do olhar é interessante, a gente vai ver isso, né, na aba, a aba trabalha isso. Não prestar atenção em sons ou vozes humanas, não apresentar reações sociais como sorriso, gestos de afeto, lembrando que é sempre conjunto de sintomas, porque às vezes a criança não fixa o olhar ou ela não acompanha um som porque ela está com um problema ou de audição ou de visão, então não é tudo que é autismo, né? Então por isso que tem que observar e ver o conjunto dos sintomas. Apresentar mais interesse em objetos do que em pessoas e geralmente fixar em um objeto, retardo na aquisição de fala, sem ter principalmente um comprometimento fonológico ali, fisiológico, não aceitar o toque, o contato humano, fica inclusive bem agressivo em relação a isso, um incômodo excessivo com sons e ruídos altos e repetir ações excessivamente. Sempre, gente, consultando o pediatra e, se ele recomendar ou se você achar necessário, o neuro, tá? Nunca tirando conclusões precipitadas e nunca levantando estigmas a respeito da criança.